eu me lembro, por exemplo, que quando começaram as lições de matemática, né, eu me lembro quando a primeira vez que me deram aula de geometria, e o sujeito definiu ponto, reto e plano, e disse que um ponto não media nada, que você somando vários pontos obtinha uma reta, eu paralisei imediatamente. Falei, peraí, tem algum problema aí, meu filho. Se você somar várias coisas que não medem nada, você não sai do lugar. Né? E daí o professor respondeu assim, não, mas isso aqui é intuitivo. Eu falei, como intuitivo? Eu não estou intuindo nada aqui. Entendeu? Quanto mais você diz que é intuitivo, mais você está, né, me deixando maluco. Então eu percebi que o objetivo daquelas aulas não era nos fazer compreender nada, tá certo? Mas seguir um certo protocolo de procedimentos, né, que permitiam obter ali nos cálculos o resultado desejado, de modo que você fosse premiado ou castigado com uma nota 10 ou uma nota 0. Evidentemente eu tirei 0. Tá certo? Então, ali, eu me lembro, isso foi uma experiência pessoal minha. Quer dizer, eu me lembro que naquele instante o meu cérebro rejeitou profundamente aceitar a regra do jogo que me parecia absurda. Né? Então, eu lembro que naquele dia eu decidi, eu não assisto mais esta aula. Então chegava o professor de geometria, ele entrava e falava, o senhor entrou, eu saio. Tá certo? Não que eu tenha nada contra o senhor, não tenho nada, não há ato de rebeldia, é simplesmente uma coisa de autopreservação. Eu não quero ficar maluco. Tá certo? Até hoje eu acho que eu fiz muito bem em fazer isso. Por quê? Você vê que as elaborações matemáticas estão entre as mais complexas que um cérebro humano pode fazer. E se você se acostuma a fazê-las como sendo apenas um conjunto de regras a ser obedecido, quer dizer, a matemática até é transmitida não como educação verdadeira, mas como puro adestramento, né, como indução a uma obediência e a uma e vamos dizer, é uma educação de comportamento, então, eu acho que isso faz um mal para a cabeça absolutamente formidável. Por quê? Por ser uma atividade mentalmente complexa, você acha que você está exercendo uma atividade intelectual, mas você a está exercendo exatamente como um macaco adestrado, e não como um ser humano que está compreendendo realmente o que está fazendo. Por outro lado, a matemática é uma atividade mentalmente construtiva. Vocês se lembram nosso exercício, vamos dizer, do que é a percepção passível, o que é a construção mental. É uma atividade puramente construtiva, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade exterior. Ela é apenas algo que você está imaginando. É uma arte do imaginário. Tá certo? Quer dizer, o imaginário controlado por certas regras, tá certo? E pelo fator quantidade que está sempre presente, né, e que não te deixa passar de certas medidas, mas é, de qualquer maneira, uma atividade do imaginário. Sendo uma atividade do imaginário, portanto, uma atividade interior tua, não é uma atividade de percepção do mundo exterior, e altamente complexa, você tem a impressão que você está exercendo uma alta atividade intelectual. Quando vai ver, você está apenas permitindo que o seu interior seja adestrado como um urso de circo. E você está se bloqueando a verdadeira compreensão. Eu me lembro que aquela birra que eu peguei com a geometria, até enquanto estava ensinando álgebra, estava tudo bem. Na álgebra eu fui bem, tirava 7, tirava 8, de 7 a 10 e assim, sempre bem. Quando começou a geometria, o nego veio com aquela conversa de ponto, reto e plano, eu falei, não, tu está me enganando. E eu empaquei ali e continuei pensando no problema até os 30 e tantos anos. Quando daí eu escrevi aquele estudo, Questões de Simbolismo Geométrico, onde ali finalmente eu matei a questão e dali eu estava liberado para estudar geometria sem maiores problemas. Se o professor soubesse a explicação, tá certo? Ele teria simplesmente me dado a explicação, mas como ele não sabia, então ele transformava a explicação numa determinação, numa ordem. Quer dizer, você tem que fazer assim. Tá certo? E isso, evidentemente, era a regra geral no ensino. Porque a questão que eu estava colocando era uma alta questão de filosofia da matemática. Né? Quer dizer, a origem das figuras geométricas, uma questão que se ocupou desde Platão até Edmund Husserl. Eu não sabia disso, evidentemente. Eu não sabia que as questões que eu estava colocando e que me atormentavam pessoalmente, né, eram questões que tinham sido tratadas por cérebros tão eminentes. Tá certo?
Ao contrário, ali me pareceu que eu fosse um sujeito. Eu nunca pensei que eu estivesse certo e o professor errado. Eu achava o contrário. Eu achava que eu é que era um jumento que não estava entendendo nada. Eu falei, eu não estou qualificado para acompanhar esta aula, portanto eu me retiro. Tá certo? E evidentemente eu tirei 0 em geometria até o fim do ano. Né? Mas isso é só para dar um exemplo de que o princípio do ensino das ciências e das artes é ainda um ensino disciplinar, tal como a educação social que nós estávamos mencionando há pouco. Ainda não é uma educação intelectual. Às vezes, o restante da sua educação continua puramente disciplinar, até você chegar à universidade. Ou seja, a educação intelectual não começa jamais. A matéria, o conteúdo do que está sendo ensinado é referente às disciplinas intelectuais, é referente à educação intelectual, mas ainda está sendo tratado como educação social. Tá certo? Então isso quer dizer que é possível, sobretudo nas circunstâncias brasileiras, você passar por 20 anos de escola sem jamais você receber nenhuma educação intelectual.